vamos lá. Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, você volta na parte 1, porque senão tu não vai entender nada. E aí a introdução tá lá também, tá tudo certo lá, daqui eu vou continuar direto de onde nós paramos. Então a gente terminou o último vídeo falando sobre a gente só é capaz, sobre nós só sermos capazes de oferecer uma adoração verdadeira por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. Deixa eu beber água, inclusive, vai beber água. E agora a gente vai falar sobre nós reconhecermos uma adoração em espírito e em verdade, uma verdadeira adoração. Quero deixar claro aqui que a proposta não é você começar a julgar a adoração alheia, não é pra você estar lá na igreja olhando pro lado e falando, nossa, fulano está sendo falso. Não. A proposta aqui é um autoexame, tudo bem? Então é você, com a sua consciência, na sua vida devocional, refletir a respeito da sua adoração, tudo bem? Tranquilo. Primeira coisa, só pra reforçar o que foi dito anteriormente, quando a gente vai pegar a Bíblia em Filipenses 2:13, deixa eu abrir aqui só pra eu não parafrasear muito fora da proposta. Filipenses 2:13, aqui. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, entre em confirmação de que nós só queremos prestar uma verdadeira adoração e nós só somos capacitados a isso por meio da graça. Por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Pra gente falar sobre reconhecer, você só reconhece uma pessoa quando tá passando por ela na rua se você já conheceu antes. Então, se você tem dificuldade de reconhecer o mover de Deus, se você tem dificuldade de reconhecer o que é a palavra de Deus, se você tem dificuldade de reconhecer se o que está acontecendo ali é algo verdadeiro ou não, talvez o que falte seja uma dedicação, uma devoção no tempo de qualidade que você tem com Deus. Então, na leitura da palavra, no seu tempo de oração, muitas vezes a gente não consegue reconhecer o que está acontecendo porque a gente não conhece. Então, se a gente não conhece, fica impossível reconhecer. Então, o primeiro ponto é: conheça. Porque muitas vezes você está refém daquilo que falam pra você sobre Deus. Então, você conhece de ouvir falar, você não conhece de experimentar, você não conhece de viver. E a tristeza disso é ficar refém do que os outros te falam, é ficar refém do que eles acreditam ser. Então, você nunca tá fundamentada numa verdade, você tá fundamentado no que te falaram. Dito isso, nós temos alguns sinais, na verdade, um fruto do que é a adoração em espírito e em verdade. A gente vai voltar lá em Gálatas, que eu falei que a gente vai ler até o 24, então agora a gente vai ler até o 24. Eu acho que a gente vai ler até o 24. Passei pro lado errado. Coríntios. Gálatas 5:16. Aí ele fala sobre as obras da carne, então a gente fala de prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Claramente, os que vivem submissos a tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? E aí, quando a gente segue para falar a respeito da adoração em espírito e em verdade, que isso acontece por meio do Espírito Santo, a gente fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Uma verdadeira adoração é recheada do fruto do Espírito. Uma adoração que acontece através do Espírito Santo, uma adoração onde existe de fato uma manifestação do Espírito Santo, é essa. Entende? É que rema de forma totalmente oposta ao que a gente acabou de ler, que são os frutos da carne. É uma adoração cheia do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nada mais é do que formas do amor se manifestar. Então, a gente tem o amor paciente, o amor bondoso, o amor manso. E, enfim.
E se uma adoração não apresenta isso, se a sua adoração não apresenta esse fruto, e lembrando, a adoração não é só o momento do louvor, não é só o momento da oração, não é só o momento devocional, é a sua vida. Se esse não é o fruto da sua vida como adorador, é bom fazer esse exame, sabe? É bom você se colocar diante de Deus para compreender o que na sua vida ainda está sendo guiado por você e pelas suas próprias forças e o que você tenta sustentar pelas suas próprias forças, porque o fruto do Espírito é algo bem claro. Ele não é um sentimento, ele não é uma ideia, ele não é algo subjetivo, ele não é uma manifestação sobrenatural, muito pelo contrário. Essas coisas são mais difíceis do que as grandes manifestações que a gente vê. Porque elas exigem que você esteja transbordando do Espírito Santo. Ela exige que a sua vida de adoração esteja completamente submissa ao Espírito Santo. E essa completa submissão, ela é complexa. É um trabalho de rendição diário. Porque, de novo, não é natural a carne viver isso. Então, se a gente não alimenta a nossa vida espiritual, é natural que a nossa vida carnal comece a oprimir, digamos assim, a nossa vida espiritual. Entende? Então, se a gente não devota tempo, amor, prioridade na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a nossa vida espiritual tá debandando porque a gente tá deixando as segundas coisas como primeiras. Sendo que a única primeira coisa é a sua vida espiritual, é a sua vida com Deus, e todo o resto vem vindo. Não é pra você negligenciar, mas é pra você não negligenciar o seu tempo com Deus por causa das outras coisas. As outras coisas vêm depois. Tudo bem? Então, o primeiro ponto é o fruto da adoração, o fruto da sua vida. Uma vida cheia do Espírito vai apresentar o fruto do Espírito. Segunda coisa, a completa rendição, que vai bater no que a gente acabou de falar. Adorar é graça, não mérito. E aí que eu botei uma referência, deixa eu descobrir por que eu botei essa referência lá em Hebreus. Ah, lembrei. É isso mesmo. A gente abre em Hebreus 13, 15 e 16. Vamos só no 15 por enquanto. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Certo. Então, a verdadeira adoração, o verdadeiro sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessam o nome de Cristo. Porque os lábios que confessam o nome de Cristo eles vêm do corpo que se submete à ação da graça do Espírito Santo. Então, a adoração não é algo que você vai exigir de você pelas suas próprias forças, é algo que você vai diariamente se render a Deus sabendo que é só através dele que é possível. É por causa dele que se tornou possível. Nós fomos capacitados a adorar por causa dele, não é porque a gente se coloca na intenção de render. Não. A rendição, a adoração, a santificação, nada disso é nosso. Nós adoramos a Deus, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Agora, um ponto que eu gosto muito. Na verdade, esses pontos eles estão muito entrelaçados. Mas esse aqui eu considero demais. Quando a gente vai falar a respeito da Bíblia, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, a Bíblia é um livro completo. Você não pega um versículo e decide o que ele significa. Tudo bem? A hermenêutica, a interpretação bíblica não é algo deliberado. Não é algo que você entende que... Não. Existe uma maneira de se estudar, existe uma maneira de se compreender. E a principal é não seja seletivo. Você não vai selecionar um versículo, você não vai selecionar um livro, você não vai selecionar um capítulo. Você lê a Bíblia como um livro completo, contextualizado, para ser compreendido e aplicado. Você se molda diante dela, não é ela que vai se moldar diante de você. E qual é a importância disso? Primeiro, biblicamente falando, quem selecionou a palavra foi o diabo. Lá na tentação de Jesus, ele coloca em dúvida... Na verdade, a forma estratégica que o diabo vai agir é colocando dúvida sobre a palavra de Deus ou distorcendo a palavra de Deus. Vou até abrir aqui com vocês, eu não ia ler, mas a gente vai lá em Mateus, acho que é Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus, tudo bem? Vamos lá, Mateus
Fui demais, fui parar em Obadias do nada. Mateus 4. A tentação de Jesus. Aí a gente vai lá pro versículo 6. E disse-lhe, isso é o diabo falando, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso é o Salmo 91. Está escrito. Ele não mentiu a respeito da palavra. Está escrito. O que ele fez, e que também consideramos como forma de mentira, foi a omissão da continuidade. Então agora, nossa, isso aqui foi... Eu aprendi isso literalmente ontem. E eu achei isso muito sensacional. Quando a gente vai lá no Salmo 91, ele lê os versículos 11 e 12, né? O diabo fala dos versículos 11 e 12. A gente vai continuar, tudo bem? Porque ele não quis ler tudo. Agora a gente vai ler tudo. A gente vai ler mais um, na verdade, porque tudo também vai ficar enorme. 11 e 12. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Sim, está escrito. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Obviamente o diabo pulou a parte em que ele é condenado. Em que ele é vencido. Então, essa questão de ser seletivo, com qual parte da Bíblia você vai querer ouvir, qual parte você vai querer aplicar, qual parte você vai querer usar, é pretexto. E essa fala é de um pastor que não foi meu pastor, mas é algo que ficou para as gerações que é. Texto sem contexto vira pretexto. Então, quando a gente vai falar a respeito de palavra, nós não somos seletivos, nós somos estudantes da palavra. Tudo bem? A gente tem um amor por isso aqui que nos faz querer conhecer isso. Nós acreditamos que a palavra é inspirada por Deus. E isso a gente também pode discutir, a gente pode procurar, a gente pode estudar, mas a palavra é inspirada por Deus. Tendo essa compreensão, a gente examina essa palavra, a gente medita nessa palavra, a gente é moldado através da palavra. Tudo bem? Tudo bem. Então agora a gente vai continuar esse ponto com o seguinte. Nós vamos falar sobre mover e palavra. E esse ponto pode parecer muito polêmico, mas é um fato, ok? Então a gente está trabalhando com os fatos aqui. Quando você assiste um mover na sua vida, um mover na igreja, um mover que você quer classificar como espiritual, vamos lembrar, galera, que não é a gente que classifica, beleza? Ou é ou não é. E acima de tudo, pode até ser um mover espiritual, mas na hora da gente denominar se é do Espírito Santo ou não, a gente tem que ter muito discernimento, muito conhecimento. Tá? E esse discernimento vem de Deus, esse conhecimento também vem de Deus. Então, assim, é de novo, estar submisso a Deus. E ao Espírito Santo e a Cristo. Então, vamos lá. Quando você não tem conhecimento de palavra, a gente vai trabalhar esse mover como uma mímica, tá? Então, sabe quando uma pessoa tá longe de você e ela começa a falar e ela vai falando só articulando a boca? Então, não tem palavra? Então, meio que a pessoa só tá falando, tipo... algo assim? Você não entende porque não tem palavra. Essa analogia não é minha. É da Amy Moore, de um podcast que eu assisto. Enfim, só pra deixar claro. Uma vez que você compreende que existe um mover, que você não tá entendendo de onde vem porque não tem palavra, a gente entende que muitas vezes o mover espiritual que tá acontecendo, você não sabe de onde está vindo, e se é um mover espiritual, por não ter conhecimento de palavra. Porque se a Bíblia diz, o Espírito Santo não contradiz. Toda escritura é inspirada por Deus. Tá em Hebreus, em algum lugar de Hebreus, tenho quase certeza. Tá na Bíblia. Se toda escritura é inspirada por Deus, nenhuma natureza da Trindade vai contra isso. Então, se Deus diz, o Espírito Santo não contradiz. Então, se o que nós oferecemos é um serviço e um culto racional, e todas aquelas características espirituais do Espírito Santo, fruto do Espírito, quando você assiste um mover e você não sabe de onde vem, talvez o que falte seja discernimento e palavra. E esse discernimento nos é dado através da palavra. Então, assim, de novo, eu não estou falando isso em nome de você ficar julgando o que outras pessoas fazem da vida delas, tudo bem? Eu aprendi isso aqui pra mim, tô passando pra vocês aprenderem pra vocês. A ideia aqui é que você se torne um bom testemunho. Porque quem tem uma vida de adoração, uma vida rendida a Deus, é uma testemunha, é um testemunho vivo do poder dele.
E se a sua vida é uma vida de adoração, a sua vida é uma vida de testemunho. E é isso que a gente quer. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando a gente decide selecionar coisas, e isso é complexo, mas vamos lá. Quando a gente decide selecionar coisas, nós estamos em um ato de completa blasfêmia. E qual é uma boa característica de um ato de completa blasfêmia? Como é uma boa característica da seleção das coisas? Estar autocentrado. Uma adoração que te eleva, uma adoração que te exalta, uma adoração que te dá poder, que te coloca meio que num pedestal espiritual, é uma adoração autocentrada. E a adoração é voltada para Deus, não para você. A ideia da adoração é o oposto. A adoração é que você se torne cada vez menor para que Deus apareça cada vez mais. Então, quando você tem uma adoração autocentrada, e aí agora, a gente tem a vontade de bater em muitos pontos, né? De alguns tipos de música, alguns tipos de pregação, Mas vamos voltar para nossa vida. Uma vida autocentrada é uma vida em que você serve a você mesmo. Então você não tá adorando a Deus porque Ele é Deus. Você tá adorando a Deus porque Ele te concede coisas. Porque te faz bem. Porque você sente vontade. Isso é sobre você, não é sobre Deus. E a adoração não é sobre você. Então, quando a gente vai falar sobre adorações que promovem autocentrismo, confusão, dissensão, não é adoração a Deus. Você está adorando a qualquer outra coisa, mas definitivamente não é a Deus. E nem sempre o ídolo que o nosso coração levanta, e só para contextualizar, ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, ok? A gente falou disso no primeiro episódio, que nós só devemos levantar altares para aquilo que é santo. Nós só levantamos um altar para aquilo que é santo. Levantar um altar para você mesmo é a melhor forma que você tem de se destruir. Porque você vai correr atrás de você. E correr atrás de você significa que você morre em você mesmo. Morrer em você mesmo significa que você nunca vai para lugar nenhum. Se você adora Deus, você se move na direção da voz de Deus. Salmo 139. Vamos lá, peraí. É um dos meus favoritos. Salmo 139, se eu não me engano, os 2 últimos versículos. Ah, Lef, já deu quanto tempo aí? Só pra eu saber. 17 minutos, 18 horas. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente não tem dúvidas de qual caminho deve ser seguido. Não deveríamos ter. É aquele que a voz de Deus ordena. É aquele que vai te aproximar cada vez mais da voz de Deus. Se te afasta, se te aproxima de você, te afasta de Deus, a gente vai voltar naquela questão, cara. O que satisfaz a sua carne milita contra o espírito. E o que satisfaz o espírito milita contra a sua carne. Então, muitas vezes, o processo de adoração não é só um processo em que você se diminui, mas um processo onde você renuncia. E você renuncia aos seus prazeres, você renuncia à sua vontade. E isso é um papo muito complexo, porque a percepção que as pessoas têm de negar a si mesmo geralmente é algo ruim. Mas a gente já sabe o que acontece quando a gente diz muito sim pra gente. Nem sempre, nunca é uma coisa boa. A gente levanta um ídolo de satisfação das nossas próprias vontades. De novo, você tá voltado a você mesmo. É algo autocentrado. A sua vida te adora. E você morre em si, você corre em círculos. A sua vida é uma vida cheia de vaidade. A sua vida é uma vida egocêntrica. E eu não tô falando disso como algo que eu nunca tenha vivido. Eu tô falando disso como um roteiro que apareceu por uma percepção que eu ganhei sobre a minha própria vida. Então, quando você começa a correr atrás dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que te satisfaz, é uma vida viciosa. É uma vida que te entorpece. Porque foi aquilo que a gente conversou. A rota que te leva pra algo bom, a voz da sua intuição que te leva pra algo bom é a mesma voz que vai te levar pra algo ruim. Nós temos esse desequilíbrio, entende? É da natureza humana decaída. A nossa vontade é a nossa satisfação. A vontade de Deus, definitivamente. Até a gente aprender a se satisfazer na vontade de Deus, vai ter. E até lá, vai muito processo, vai muita rendição, vai muito
estudo, vai muita devoção, vai muita adoração. Porque quando você se vê completo adorando a Deus, é quando o jogo tá começando, entende? Quando você entende que você se esvaziar de você e se colocar diante de Deus é onde você vai encontrar a sua suficiência, porque você é suficiente por meio de Cristo, você se satisfaz verdadeiramente e completamente nele, é que a vida começa, sabe? Então, é quando você é morto para os seus delitos e pecados e vive para Cristo. Nosso corpo de morte é crucificado com Cristo, nós vivemos para Deus, vivemos com Ele para Deus. Então, quando a gente vai falar de novo sobre adoração, não é louvor, não tô falando só de adoração, não tô falando só de oração, não tô falando só disso. São momentos em que a gente se devota a estar em completa qualidade, então, em completo tempo de qualidade ali com Deus, mas a verdade é que a nossa vida, ela é uma vida que deve ser prestada à adoração. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Até porque muitas vezes você vai ser o único canal que aquelas pessoas vão ter para conhecer a Cristo. Quão sério isso é? E você não precisa se esforçar, você não precisa criar estratégias para evangelizar essas pessoas. O que você precisa é ser um testemunho vivo. Você não precisa chegar para essas pessoas e colar na sua testa que você é cristão. Você precisa se portar com... Abrir. Pode abrir a garrafa, não tem problema. Vai lá. Boa. Que legal. Obrigada. Vamos lá. Glória a Deus. Estamos quase acabando. Então, assim, quando a gente vai falar a respeito da vida de adoração, a gente tá falando de uma vida de serviço, tudo bem? E aí eu vou ler com vocês mais 2 versículos, eu acho. Eu tô procurando qual era o outro que eu ia ler. Hebreus 13:16. Se eu não me engano, era esse, que eu na hora só li o 15. Que é a continuação daquilo que a gente leu, tudo bem? Então eu vou ler o 15 e o 16. Hebreus 13. Tá. Ô, Alex, qual é a versão da Bíblia que tá no teu celular? Pega na Ara pra mim, da revista atualizada. Só um minutinho, que é a versão que eu gosto de estar lá. Então, quando a gente vai falar a respeito de adoração, a gente também fala a respeito de serviço, a gente fala a respeito de caridade, a gente fala a respeito de tudo isso, porque é um fruto do Espírito também, né? Então, através do Espírito Santo, nós somos levados a servir pessoas, nós somos levados a testemunhar Cristo para as pessoas. Através de tudo. Então, através das nossas ações, palavras, abraço, sorriso, através da nossa vida. O objetivo é que as pessoas não vejam você, elas vejam a Cristo. Louco isso, né? Mas o melhor de tudo é que isso só acontece quando nós estamos... Quando a gente permite que Cristo faça o trabalho dele em nós, nos aproximando da nossa identidade. Porque, bom, isso é algumas pessoas disseram que clichê, eu não sabia que isso era clichê, mas se Deus nos criou, só Ele sabe quem nós fomos feitos para ser. Então, quando nós nos aproximamos da nossa origem, aquela origem de imagem e semelhança a Cristo, a Deus, nós somos aproximados da nossa identidade, nós temos um reconhecimento do que deve ser a nossa identidade, nós somos moldados dentro da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade, e com isso, a nossa verdadeira identidade vai apontar para Cristo, o que é uma beleza, porque toda a criação aponta para o seu Criador. E quando nós nos submetemos a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, nós nos tornamos pessoas que naturalmente vão apontar para o Criador. E é por isso que eu falo que a gente não precisa sair por aí falando, olha, como eu sou crente. Não, geralmente quem faz isso só é reconhecido como muito chato. Mas o seu comportamento, a sua conduta vai refletir a Cristo. E aí agora a gente vai pegar lá Hebreus 13, 15 e 16. Ah, achei que já estava aberto. Bem que eu estranhei. Pera aí. Hebreus 13. 15 e 16. Aqui, vamos lá. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz.
Então, de novo, a adoração que a gente oferece a Deus não é algo subjetivo, entende? É algo pré-determinado. E é uma adoração que nós só podemos oferecer por meio da ação do Espírito Santo, por meio de Cristo. E aí, pra fechar, deixar aqui pra vocês que ouviram até agora e que estão com isso atrás da orelha, de tipo, prestar uma verdadeira adoração, porque eu, particularmente, quando ouvi tudo isso, foi um alívio na mesma medida que foi um chamado pra priorizar o que deve ser priorizado. Tem uma oração, a oração de Moisés, que é o Salmo 90. E a gente vai lá pro último versículo, tá? E o último versículo, o versículo 17, diz: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E é uma oração que tem entrado nas minhas orações, para que a obra das nossas mãos seja confirmada por Deus como obra de adoração a Deus e não como obra de adoração a ídolos. Seja esse ídolo nós mesmos ou qualquer outra coisa, que nós possamos estar dispostos a nos esvaziar e a encontrar essa suficiência em Cristo, porque é um fato. Nós somos suficientes no nosso Criador. Tudo bem? Tudo bem. Então eu vou fechar aqui. Espero que tenha sido tão edificante para vocês quanto foi para mim. E é isso aí. Me digam o que vocês acharam. E vejo vocês na próxima. Um beijo.